Olha só, meus amores, o que a Tuquinha trouxe pra vocês. Essa daqui é uma nécessaire, que você pode chamar de farmacinha de bolsa, para levar os itens que a gente precisa, como band-aid, Tilenol, remédio para dor de cabeça, para azia, para picada de mosquito, ou os itens de higiene pessoal, para quem vai para academia, depois vai para o trabalho, precisa tomar banho, escovar os dentes, quem vai para o trabalho, depois para a faculdade. Pode colocar aqui o protetor, a base, pouquinho de maquiagem, porque não cabe tantas coisas, mas cabe o essencial. E você vai poder aprender comigo tanto o pet aplique, quanto você pode aplicar a matriz de bordado que você vai ganhar de presente, tá bom? Então, eu te espero nessa aula linda. Já deixa o seu like e vem! Para quem tem bordadeira, vocês vão ganhar de presente essa matriz de aplique, tá? Vocês vão fazer a matriz como uma tag. Vem aqui, posiciona e faz uma costurinha, tá bom? Assim como eu fiz nessa, assim como eu fiz nessa. Mas eu quero contemplar com essa aula todas vocês, quem tem e quem não tem bordadeira. Então, vocês podem fazer o aplique 3D e aplicar diretamente aqui no plástico, como seria esse, você poderia fazer esse aqui também. Ou fazer o pet aplique diretamente no plástico e prender aqui, como eu vou te ensinar. Baixe o molde, que também é presente para você. E no molde, você vai ver na parte do meio que tem o círculo com a cruz vermelha, tá? Eu removi, que vai ficar mais fácil da gente posicionar depois para poder costurar. E a gente vai fazer o pet aplique a partir desse aqui, tá bom? Então, vai pegar o termocolante. Tem as informações aqui, como você deve usar. Esse daqui que eu tô usando é o da Teclabel. Nesse caso, o novo termocolante da Teclabel, a primeira coisa que a gente tem que fazer é remover essa proteção que tem as informações. E desse lado onde tem as informações é o papel protetor, o lado que tem um brilho é o termocolante. Eu separei o termocolante em duas partes, uma menor e uma maior. A menor, para eu poder fazer o decalque aqui da cruz vermelha, e a maior, para eu poder fazer o decalque aqui dessa parte arredondada. O primeiro passo é pegar o termocolante, nesse caso, esse é o novo termocolante da Teclabel. A forma de uso é a seguinte, ó. Você vai colocar o termocolante viradinho para cima, e a parte do papel protetor vai ficar em contato com o desenho. Com a ajuda de uma caneta, você vai riscar exatamente o desenho que tem embaixo. Risquei aqui, e a gente vai utilizar no tecido vermelho, para poder fazer a cruz vermelha, vou separar. Agora, eu vou riscar essa parte arredondada. Como eu fiz o molde a partir desse aqui, desse cone de linha, fica mais fácil se eu posicionar o cone de linha aqui, que ele tem 7 centímetros de diâmetro, e fazer o risco na parte do termocolante. Pronto, esse aqui a gente vai aplicar no tecidinho branco. A gente vai colocar o verso do tecido pra cima, ou seja, o avesso dele, e vai posicionar o que a gente vai fazer de pet aplique. Essa parte que tá com risco tem que ficar em contato com o avesso do tecido. E em cima tem que ficar o papel protetor, ou seja, onde a gente riscou com a caneta, vai ficar em contato com o tecido e não no ferro, senão vai grudar tudo, tá bom? E agora, com o ferro seco, na temperatura algodão, sem água nenhuma, você vai contar de 5 a 8 segundos, com o ferro paradinho no local. Contou esse tempo, vai na sequência para cobrir todo o espaço que tem o termocolante. Se a sua temperatura algodão fizer bolinhas, assim, no papel protetor, significa que você não vai ter uma colagem definitiva. Significa que tá tão quente, que a parte do termocolante também vai ficar com bolinhas e não vai ficar com a aplicação correta. Então, descarte, faça um teste num pedacinho antes, verifique a temperatura se tá ok. No meu caso, no meu ferrinho, ele é bem quente. A temperatura algodão, ele deixa assim, então eu deixo na temperatura um pouquinho menor. Aí, eu fui fazendo teste, até que cheguei no momento que não tem nenhuma bolinha. Aí, sim, vai ser uma colagem definitiva. Agora, nós vamos remover aqui o papel protetor, depois que ele já esfriou.
e a marcação vai estar aqui no tecido, tá bom? Eu usei uma caneta escura porque eu tô trabalhando com tecido de outra cor. Se você estiver utilizando tecido escuro, você usa uma canetinha clara. Nós vamos agora remover a marcação da caneta. Essa é a nossa meta. Removi a marcação da caneta, tenho agora uma cruz. Essa parte branca, eu recortei, tirando também a marcação da caneta, mas o papel protetor continua aqui, tá bom? Então, a gente vai centralizar essa parte da cruz vermelha. Aí, eu vou pegar aqui um papel protetor para não amarelar o tecido, porque quando a temperatura, com o tempo, ela vai amarelando o tecido. Aí, o papel protetor amarela, mas o tecido não amarela, tá bom? Com o ferro seco, numa temperatura que não dê bolinhas, você vai contar até 8 segundos só para estabilizar a cruz vermelha. Já tenho aqui uma cruz estabilizada, por enquanto tá ok. Agora, a gente vai pegar um plástico, o plástico mais fininho que você tiver. Esse aqui é o 015, que é o mais fino que eu tenho aqui no ateliê. Vou remover o papel protetor. Vou posicionar a parte do termocolante que tá aqui no tecido branco no plástico. Presta atenção, tá? Vou vir com um papel protetor e vou contar de 30 a 40 segundos com o ferro nessa posição. Agora, a gente vai remover de trás do papel protetor o plástico. E esse tecido vai estar unido ao plástico. Agora, é só a gente refilar, tirar todo o excesso de plástico e deixar somente o tecidinho sem rebarba de plástico. Agora, nós vamos ter o pet aplique grudadinho no plástico. E é aí que a gente vai aplicar no nosso corpinho, tá bom? Aqui eu tô usando um plástico translúcido, mas poderia ser o cristal. A parte externa é a que faz o barulhinho. A parte lisa é a parte interna, porque é para facilitar a limpeza. Vou posicionar o molde em cima. E aqui, ó, na parte onde tá vazada, eu vou passar uma colinha de silicone, aquela colinha fria. Passar uma colinha. E aí, com essa colinha, espalhei um pouquinho com espátula. Eu venho e posiciono aqui o meu aplique da cruz vermelha. Plástico no plástico. Não poderia ser o tecido no plástico, porque esse aqui de baixo, ele começa a fazer marcação e derreter. Então, eu passo ele no plástico e aí sim, eu venho e colo aqui atrás. A gente agora vai passar uma costurinha. Essa costurinha daqui é para prender o aplique no plástico. Mas não se preocupe que esse tecido não vai desfiar. Eu vou fazer uma costurinha no vermelho e vou fazer uma costurinha no branco também, só para realçar. Passei, então, a costurinha, já tenho essa parte da farmacinha pronta. Ó, se você quiser, você pode aplicar esse aqui também, ele 3D, na sua farmacinha do mesmo jeito que eu ensinei. Vou deixar aqui no card essa aula pra você, tá bom? Então, a gente vai pegar agora os dois espelhos, colocar aqui a parte do direito, botar avesso com avesso pra gente não esquecer e começar a trabalhar no nosso corpinho. Nós vamos precisar de 2 faixinhas aqui de tecido de 3,5, maior do que essa parte aqui de cima, tá bom? Essa parte aqui de cima, ela conta com 17 centímetros. Então, você corta com 20, 18, 20, tá bom? E o zíper você corta com 25 centímetros, porque ele tem que ser maior do que essa parte, um pouquinho, 2 dedinhos de cada lado, tá? Vou até tirar essa sobra. Então, a gente vai fazer uma moldura pro zíper. Diferentemente do que a gente fez no de tecido, essa daqui vai ser costurada diretamente no zíper. Observe aqui, ó. Meu zíper eu tô utilizando uma cor mais escura para vocês conseguirem ver bem. Essa faixinha daqui, ela fica pra dentro. E essa sobra aqui, ela não fica aparente, tá vendo? Vai sobrar só o zíper. O tecido, ele não vai ficar em contato paralelo com o zíper, ele vai ficar pra dentro. E a gente vai passar aqui uma costurinha, deixando sobrar 2 dedinhos de cada lado.
Costurinha feita. Quando você estiver fazendo essa costurinha, você deixa bem estável, tá bom? Pra ele não ficar fazendo barriguinhas. Agora, eu vou pegar outra faixinha, posicionar do outro lado do meu zíper e repetir esse mesmo processo. Depois que a gente fez as duas moldurinhas, a gente vai vincar elas, ó. Você vai colocar aqui, nem vai ficar mostrando o zíper pra cima, nem vai ficar mostrando o tecidinho pra baixo. Ela precisa ficar igualzinha. E pra você não errar, é só você vir e vincar com uma régua, com um vincador ou com uma dobradeira e deixar ele bem entendendo a memória que ele precisa ficar. Você vai fazer esse vinco dos dois lados, desse e desse. Então, meus amores, ó, a gente vai encaixar essa parte do plástico aqui. E a gente vai passar uma costurinha prendendo todo mundo. Depois que a gente fez essa primeira costurinha, a gente vem e faz a segunda costurinha aqui, ó. Já coloquei aqui o meu cursor, olha só como que vai ficar. Depois da gente fazer as costurinhas, coloca o cursor e coloca direito com direito. E agora, nós vamos passar uma costurinha aqui, bem na bordinha, só pra estabilizar a parte de baixo e das laterais. Costurinha feita, bem na bordinha. Agora, aqui na parte de baixo, eu encaixo o viés, pode ser o viés da sua preferência, esse aqui é o viés de gorgurão. E com a margem de costura da máquina industrial, que é 0,63, a gente vai passando essa costurinha aqui. Vamos, então, refilar a sobrinha do viés. A gente também vai refilar aqui essa sobra do zíper. E vai selar aqui no isqueiro. A gente vai agora cortar 2 pedacinhos de viés maior do que essa parte daqui, tá bom? Esse aqui eu cortei com 17 centímetros. E a gente vai encaixar para poder fazer essa costurinha. Essa parte aqui que vai sobrar, ela vai precisar abraçar. Então, você tem que deixar sobrando 1,5 centímetro a 2, tá? Ela vai abraçar. Aí, você vai vir refilar, selar aqui no isqueiro, abraçar e dobrar pra dentro. E aí, você finaliza essa costura. Vai ficar assim. Agora, a gente vai repetir o processo aqui desse lado. Vai ficar assim. Agora, a gente vai abrir aqui o nosso zíper e vai fechar as nossas caixinhas de leite, tombando uma sobrinha para um lado e outra para o outro. A gente faz uma costurinha só para estabilizar. E agora, a gente encaixa o viés e passa uma costurinha pezinho de máquina. Depois que a gente fez a costurinha, ó, coloca de lado, inclina assim e refila. E aí, você vai vir com o isqueiro e vai selar. Cuidado para não derreter o plástico. Olha só, meus amores, como que ficou. Se você tiver um secadorzinho aí, nesse momento, passe o secador para poder amolecer o plástico. Olha só, meus amores, já desvirei, já passei aqui no secador, já tirei as marquinhas e já coloquei os itens dentro para mostrar em uso. Espero que vocês gostem dessa aula. Façam ou no Pet Aplique ou na matriz de bordado. Essa aqui eu coloquei itens de higiene pessoal que às vezes a gente leva, né? Principalmente quem faz academia, quem vai do trabalho para a faculdade, é top. E aí você pode ter essa opção para personalizar ou não, dependendo do que você quer e que a sua cliente deseja. Dependendo do que você for fazer, você pode aumentar ou diminuir esse molde, ok?
Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e eu te vejo nas próximas aulas.